Muito boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena e abundante em sua vida. Estamos aqui para mais um culto ao Senhor. E eu quero, neste instante, dar abertura neste culto lendo o texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, o Salmo de número 100, que nos diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Louvado seja Deus. Queridos, é na perspectiva deste salmo que nós celebramos ao Senhor e dedicamos a Ele, a este culto. Fazemos isto com alegria, pois nos é prazeroso servir ao Senhor. Nos é prazeroso nos apresentarmos diante dEle em oração, com cânticos alegres. E eu convido você que está do outro lado da tela, participando deste culto, que você possa ter e manter o teu coração aberto, louvando, adorando a Deus, e logo mais recebendo a porção da palavra de Deus, que será trazida pelo pastor Elben. Mas eu quero convidá-lo a orarmos juntos neste instante, agradecendo a Deus por esta oportunidade e consagrando a Ele este tempo que passaremos juntos em culto. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, queremos te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que temos de te servir. Prestamos ao Senhor este culto e fazemos com muita alegria. Queremos declarar, ó Deus, o prazer que temos em celebrar ao Senhor. Reconhecemos o teu amor, sabemos que pertencemos a ti e por esta razão recebemos do Senhor tanto amor e cuidado. Receba este culto que ora prestamos. Fazemos assim, ó Deus, em no nome de Jesus. Amém.
Queridos, antes de nós apresentarmos a Deus aí as nossas canções, eu gostaria de convidá-lo a dedicar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Aparece aí na sua tela, aí o número das contas em que você pode estar fazendo a sua transferência, seu depósito, ou também você pode vir aqui na igreja durante a semana e sempre teremos alguém aí para atendê-lo na secretaria. Desde já queremos agradecer a Deus pela sua vida, queremos agradecer a Deus pelo seu gesto generoso, pelo seu gesto de fé, quando você tem contribuído com a causa, com a obra do Senhor, e por esta razão, os projetos que a igreja tem abraçado, têm podido ser mantido para a glória de Deus e para a alegria de todos nós, e para que também, através da obra que tem sido realizada, que muitas pessoas venham conhecer o amor de Deus e desfrutar da bênção que desfrutamos nele, a nossa salvação. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue multiplicando aí na sua vida, abençoando a sua renda, suprindo a tua necessidade, e que a alegria do Senhor seja plena em teu coração, com esta oportunidade de contribuir com o reino. Que Deus te abençoe, e agora seremos conduzidos em louvor, e logo em seguida o pastor Elben nos trará a palavra. Um grande abraço. Vamos louvá-lo com muita alegria nessa noite. Você que está em casa, você possa adorá-lo em espírito e verdade, que esse louvor possa subir como um perfume suave até o trono do nosso Pai. Fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, isso é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Jesus, oh, oh, eu sei, Ele é Jesus.
Rei, Ele é Jesus. Poderoso, aleluia. Senhor, Tu tem cuidado de nós, Senhor. Oh, aleluia. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Recebe o nosso louvor, Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, você que está em casa, você que nessa noite pôde conectar-se conosco, você que está ou faz parte desse grupo da internet que verá em outro momento. De qualquer forma, meu desejo é que o Senhor esteja contigo, que a palavra do Senhor possa falar profundamente no teu coração. Na parte da manhã tivemos um culto gostoso, abençoado, vários irmãos aqui, é gostoso ver, né? Quando começamos assim, logo recebendo as pessoas, era um grupo menor, mas já estamos crescendo. Então, em todas as alas aqui, mantendo os devidos cuidados, mantendo o distanciamento, tudo isso conforme a lei assim diz que temos que fazer, mas mesmo assim, e foi feito um pedido, um apelo aí, você que não faz parte do grupo de risco, venha para o culto presencial, que nós já começamos com esse culto presencial. Então a sua presença com certeza nos alegrará demais, e é muito gostoso estarmos juntos assim. Queridos, para essa noite então, eu quero ler um texto que está em Ezequiel capítulo 22 e o verso 30. Ezequiel capítulo 22,
versículo 30. Eu quero ler somente esse versículo. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Eu vou ler novamente, é um versículo só, pequenininho. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Uma das coisas que lá em casa nós estamos fazendo é concluindo uma pintura da casa. Falta só a fachada da casa, falta só um pedacinho assim pequeno. Nós tivemos que parar por alguns motivos, mas entre eles, um dos motivos que nós paramos é que na fachada da minha casa eu tenho uma floreira. E essa floreira então apresentou uma trinca de mais ou menos 1 metro. Ela correu assim, e toda vez que aguávamos então ali as plantinhas tal, a gente percebeu que estava molhando, e aí nós vimos que havia uma brecha, havia uma trinca. E então foi necessário todo um serviço antes, foi necessário tirar as plantas dali, tirar a terra, é lógico, lavar aquela floreira, deixar secar e impermeabilizar. E essa impermeabilização, palavrinha mais difícil aí, foi feito tanto por dentro como por fora. E por fora então foi passado ali um vedume, vamos chamar assim, né? Foi passado ali alguma coisa que pudesse selar, para que não aumentasse. Foi colocado algumas coisas, uma tela para que essa não expandisse ali com o movimento, né? Que sabemos disso, a terra movimenta, a casa movimenta, uma série de coisas ali, ou seja, alguma coisa que tapasse, aquela floreira tapasse ali, vamos chamar ali o muro, que não é bem um muro, mas tapasse aquela floreira. O texto que nós lemos diz respeito a isso aqui. Deus está dizendo: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e colocasse na brecha perante mim a favor desta terra. Tapar o muro, se colocar na brecha, na realidade significa estar num momento de intercessão pelo outro, estar num período em que eu possa estancar alguma coisa, eu possa fazer a diferença ali. Queridos, Deus está buscando a mim e a você, para que sejamos essa pessoa que entre na brecha, que tape o muro, que seja de bênção na vida da outra pessoa. Quando nós olhamos aqui então esse contexto de Ezequiel, o pano de fundo de Ezequiel, o profeta ele exerceu seu ministério 7 anos antes do cativeiro e 15 anos depois. Então ele esteve presente no antes, no durante e no depois. Ele esteve presente em todo momento e ele trouxe mensagens dentro dessa perspectiva. O ponto central de Ezequiel é que o povo se arrependesse da vida que estava tendo, para que Deus não os levasse em cativeiro. Essa era a mensagem inicial. Ele esteve na brecha, ele entrou ali nesse contexto, ele esteve presente. O foco antes do cativeiro era que o povo deixasse de confiar no Egito e passasse a confiar em Deus, para que a vida deles pudesse mudar. Mas não aconteceu desta forma. E nós percebemos que Deus então levou esse povo ao cativeiro. E o foco depois do cativeiro foi o consolo, a esperança de que aquela vida voltaria de maneira diferente, que eles voltariam para a terra deles, para ali, Jerusalém, que Deus restauraria a vida deles. O capítulo 22 tem um foco bastante específico. Quando nós lemos o capítulo 22, que nós não fizemos aqui, você faça em casa, uma das coisas que você percebe é que nós podemos dividir o capítulo 22 em 3 etapas, em 3 circunstâncias. O capítulo 22 fala de 3 circunstâncias bem específicas. Primeiro, trata da cidade sanguinária. Deus está acusando o povo. Deus está dizendo: olha o que vocês estão fazendo. E uma das coisas que eles não faziam, eles não cumpriam os mandamentos, eles não seguiam a lei, eles não viviam em santidade, eles desprezavam, havia o desprezo que os filhos estavam trazendo sobre os pais. Havia um distanciamento familiar, havia um distanciamento de Deus, havia um distanciamento das leis do Senhor. O povo estava vivendo de qualquer maneira, o povo estava vivendo de uma vida dissoluta nesse contexto. Então Deus está olhando e está dizendo: você é uma cidade sanguinária, e porque você está agindo desta forma, eu vou trazer juízo sobre a vida de vocês. O segundo momento do capítulo 22 é o forno da aflição.
Deus está dizendo, da mesma forma que um forno é aceso e metais são purificados neles, eu vou agir no meio de vocês para que eu purifique a vida de vocês. E ainda no capítulo 22, Deus fala sobre os pecados de todas as classes ali da sociedade. Quer seja dos levitas, quer seja dos sacerdotes, quer seja da família real, quer seja de todos eles. Deus está dizendo, eu vou trazer sobre vocês ali aflição para que vocês possam mudar, para que vocês possam viver de maneira diferente. Mas e hoje? Não é muito diferente daquele contexto lá que Ezequiel estava trazendo. Por exemplo, hoje, como é que está hoje o nosso contexto? Hoje nós estamos vivendo num sonho, num desejo de muitos, para que uma nova ordem mundial seja estabelecida. E essa nova ordem mundial, Deus está fora deste contexto. O homem não deseja a presença do Senhor de perto. Quando nós olhamos aqui o contexto hoje, nós vemos e vivemos num sistema capitalista tremendamente predominante, onde o ter é muito superior ao ser. Onde se você tem condições, se você faz parte de um determinado grupo, então a tua vida pode ser um pouquinho melhor. Mas se isso não acontece, a pessoa em si, ela não tem tanto valor desta forma. Nós podemos olhar e pensar que nós estamos vivendo, como ali Jesus trouxe aquele contexto da plenitude dos tempos, por exemplo, onde havia paz romana, unificação linguística e facilidade de viagem. Nós vivemos tudo isso hoje. Nós, por exemplo, temos facilidade de viagens internacionais, não fazemos por causa do Covid, só por isso, mas há uma facilidade tremenda, você se desloca para qualquer parte que você quiser, há uma facilidade enorme disso e uma rapidez enorme disso. Os meios de comunicação estão totalmente avançados, nós podemos ver e cada dia aparece um programa novo e cada dia aparece um sistema de comunicação diferente que tem interligado as pessoas, facilidade nesse contexto, facilidade linguística. Se você sabe inglês, você viaja para quase todo mundo e com essa língua você fala. Queridos, é dentro desse contexto que Deus está dizendo lá em Ezequiel que a nação de Israel foi chamada para ser luz entre as outras nações. E hoje a igreja, eu e você, que somos a igreja do Senhor, nós somos chamados para ser esse que tapa o muro, esse que está na brecha em favor deste contexto que nós estamos vivendo. Estamos vivenciando daqui a pouquinho as eleições. Nos Estados Unidos já foi, no nosso contexto está chegando, e nós devemos orar por tudo isso. Orar pelas autoridades, conforme a Bíblia diz, orar para que Deus possa derramar da graça dele. Mas qual é o contexto que nós estamos vivendo? Qual era o contexto de Ezequiel? Qual era aquele contexto? Era de um povo que estava distante de Deus. E hoje nós vivemos a mesma coisa. Em termos mundiais, você pode olhar para isso. Hoje nós vivemos num mundo que jaz no maligno. A palavra já diz dessa forma, o mundo que tem Satanás como príncipe. A palavra tem confirmado isso. O mundo que tem em si mesmo uma nova filosofia de vida, que pouco a pouco Deus está se distanciando. As pessoas não querem ouvir falar de Deus, as pessoas não querem viver dentro disso. O mundo que tem trabalhado essa universalização de Deus, onde Deus é criador e pai de todas as coisas e que não precisa de muita coisa, que Deus vai cuidar de todos, que Deus vai amar a todos, onde o absoluto tem dado lugar, tem cedido lugar para o relativo. É muito comum nós ouvirmos expressões como essa, mas isso era no passado. O pecado tem sido relativo, tem se tornado relativo. As pessoas dizem, mas isso é relativo, depende da cultura que você está, depende da maneira com que você olha, depende da maneira, olha as coisas mudaram, não são mais desta forma. O mundo onde Jesus Cristo tem sido apenas para muitos, ou para muitos mesmo, apenas um idealista, mas não o Deus que morreu por mim e por você, o Deus que trouxe salvação na nossa vida, um mundo onde a nova era quer imperar com seus valores. Nós temos visto tudo isso, e é dentro desse contexto que Deus está dizendo, eu estou buscando uma pessoa, que seja aquele que esteja na brecha, aquele que entre em favor desta terra. E lá em Ezequiel ele está dizendo, mas eu não encontrei ninguém, mas Deus procura a mim e a você exatamente para sermos isso.
Um mundo onde a ecologia global tem sido como fonte de principais das coisas. Um mundo onde busca um desarmamento, que isso é importante, mas olhando para como se fosse isso o principal. E a palavra diz que quando nós vamos falar paz, 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 aí é que nós vamos entender as dificuldades. Diante desse quadro, eu pergunto para você, o que é que Deus está fazendo? Deus está procurando a mim e a você como intercessor. Deus está procurando a mim e a você como aquela pessoa que está no muro, seja aquele que tapa o muro, aquele que está na brecha, em favor desta nação, em favor do Brasil, em favor do mundo, em favor da nossa família, do nosso contexto. Querido, nós estamos perdendo os valores de família, nós estamos perdendo os valores cristãos, nós estamos perdendo tudo isso. É dentro disso aqui que nós olhamos e vemos alguns exemplos de pessoas que foram intercessores. Nós podemos pensar lá em Sodoma e Gomorra, pensar lá em Ló, e nós temos Abraão como intercessor, que conversa com Deus e fala, e se tiver 50 justo? E se tiver 45? E se tiver 40? E ele vai descendo, porque ele estava interessado em ser um intercessor naquele contexto, para salvar o sobrinho dele que ali estava. Abraão correspondeu a esse chamado, a esse diálogo com Deus. Nós encontramos ali, por exemplo, Deus chamando Jonas para ser aquele que levasse a mensagem para Nínive, porque ele não queria destruir Nínive. Em outras palavras, ele está dizendo para Jonas, Jonas, seja essa pessoa lá na brecha. Você precisa estar na brecha em relação a Nínive. Nós podemos ver isso em Mateus 23, 37, quando Jesus, ele ora por nós, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos como uma galinha junto aos seus pintainhos? Nós podemos ver isso. Deus está buscando a mim, Deus está buscando você, para que eu e você sejamos intercessor, para que eu e você sejamos aquele que está na brecha da oração, na brecha da palavra, na brecha da vivência, na brecha do aconselhamento. Para quem? Para as pessoas às quais nós convivemos, para o contexto desta igreja, qual eu e você somos membros, principalmente para dentro da nossa casa, da minha casa, da sua casa. O Senhor está chamando, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que estivesse na brecha. Nós podemos ver o exemplo do apóstolo Paulo em Efésios 3, versículo de 1 a 14, mas principalmente ali o 14, quando ele diz, por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês gentios, por esta causa eu me coloco diante do Pai, de joelhos. Eu já pergunto para você, qual é a causa que você tem colocado de joelhos diante do Pai? Deus está procurando um homem, Deus está procurando a mim e a você. Hoje, qual é a causa que você se coloca diante do Pai de joelhos? Deus está procurando a mim e a você para que nós coloquemos desta forma. O que é que significa então tapar o muro e se colocar na brecha? Queridos, tapar o muro e se colocar na brecha significa estar disposto a entrar nessa batalha. Aliás, nós já estamos em batalha, não há como não lutar. Porque a nossa luta é contra as potestades, é contra os príncipes, é contra esse mundo tenebroso, não é contra a carne e sangue, mas é contra a esfera espiritual, e não dá para falar, não vou lutar, não dá para dizer, olha, estou fora dessa, nós já estamos em luta. Então, colocar-se no muro, entrar nessa brecha, significa exatamente isso, lutar contra as forças do mal, as forças que imperam, através da oração, através do jejum, através da minha vida, através da minha intercessão. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz que a nossa luta é contra principados e potestades. Já falei disso, e isso que nós precisamos. Não temos a escolha de não guerrear, mas nós estamos em constante guerra. A palavra do Senhor em 1 Pedro 5, 8 diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Queridos, ele está ao nosso derredor. Ele está de olho, ele busca. A palavra do Senhor diz que eu preciso entrar na brecha. A palavra do Senhor diz que eu preciso tapar o muro. A palavra do Senhor diz que o Senhor está buscando alguém
que possa fazer exatamente isso. A Bíblia nos ensina como esse guerrear essa guerra é na verdade nos princípios da palavra do Senhor. Nós podemos ver em 1 Pedro 5,9 que nós devemos resistir na fé com firmeza contra o diabo e contra essas armadilhas. Essa é uma das maneiras de tapar o muro. Esta é uma das maneiras de entrar na brecha. Devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Devemos nos fortalecer. Efésios 6,10 diz isso. Cingir com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés da pregação do evangelho, usar o escudo da fé, usar o capacete da salvação, a espada do Espírito que é a palavra, e orando e vigiando em todo o tempo. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que estivesse na brecha. Precisamos nos fortalecer. O Senhor está buscando a mim e a você para que nós possamos viver desta forma. Ele diz respeito aos jovens também, ele diz que os jovens precisam ser submissos e humildes aos mais velhos. Ele tem uma palavra para a igreja, ele diz que os presbíteros e pastores devem pastorear o rebanho sem constrangimento, mas com a boa vontade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Entrar na brecha também, ele diz respeito aos filhos, obedecei os pais no Senhor. E ele diz, honra teu pai e honra a tua mãe. Ele diz aos pais, não provoque a ira dos seus filhos, mas crie-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós como pais precisamos ter sabedoria dentro da nossa casa para lidar com tudo isso. O Senhor está buscando a mim e a você, para que no nosso cotidiano, para que na nossa vida, nós possamos entrar no muro, entrar e ser intercessor, e entrar e poder cobrir a nossa casa, a nossa igreja, nossos amigos, com a palavra do Senhor e com a oração. Entrar na brecha significa exatamente isso. Entrar na brecha contra as forças do mal, mas para isso eu preciso me revestir. Para isso eu preciso ser sacerdote da minha casa. Para isso eu preciso ser aquele que estou ao lado da minha esposa e dos meus filhos, abençoando, buscando. Mas eu preciso, em primeiro lugar, cuidar de mim mesmo. Eu preciso, em primeiro lugar, saber que Satanás é o nosso adversário, está ao meu derredor, buscando possibilidade na minha vida. Para que eu possa, então, estar na brecha na minha casa, nesse contexto de igreja, na vida dos meus amigos. De modo geral, na vida do país, nós devemos orar pelas nossas autoridades, mas o Senhor está buscando a mim e a você. A mim e a você. Segunda coisa, eu não vou estender muito. Segunda coisa, contra os opositores externos, internos e contra a própria carne. Para que eu esteja na brecha, para que eu seja esse que estou lá no muro, tapando o muro, eu preciso ter condições para isso. Voltando no exemplo da minha floreira. Não podia pôr qualquer coisa ali para estancar aquela água. Eu não sabia muito o que pôr. E eu perguntei então, no nosso meio aqui tem um Vanderlei, que é pedreiro, o marido da Lúcia, é uma pessoa queridíssima minha. Bom profissional. Eu liguei para ele e falei, Vanderlei, ele foi fazer um serviço de casa, eu falei, o que eu posso fazer aqui nessa floreira? Ele falou, você tem que fazer isso, isso, isso. Não é qualquer coisa. Eu não posso viver a vida de qualquer jeito. Isso não é tapar o muro, mas voltando no exemplo da minha floreira, para segurar tudo aquilo, eu tive que tomar alguns passos para essa impermeabilização. Para que pudesse ficar boa, para que não rompesse ali e estourasse tudo. Na minha vida espiritual não é diferente disso. Muitas vezes aparece brechas na nossa vida, ou nós damos brecha, ou muitas vezes acontecem circunstâncias e situações que, se nós não cuidarmos disso, nós vamos permitir um furo espiritual na nossa vida. Nós vamos permitir a entrada, muitas vezes assim, de tentações e tantas coisas desse jeito. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Eu preciso então, para ser esse que estou lá no muro, tapando essa brecha,
eu preciso lutar contra as forças do mal, mas eu também tenho que tomar cuidado com os meus inimigos exteriores, internos e a minha própria carne. Os opositores são aquele que de alguma maneira ele está tentando fazer com que a minha vida seja longe do Senhor. Ele está tentando fazer com que eu fique longe. Há um texto bastante interessante em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que é um texto poético. É um texto ali que está dizendo que as flores estão nascendo, que o cantar do passarinho está próximo, que há beleza em todas as coisas. E de repente, no meio de um texto como esse, uma poesia linda como essa, aparece um versículo esse que eu vou ler para você. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Ora, um texto poético aparece um contexto desse. Um contexto de advertência, um contexto que eu preciso ter cuidado com as raposas e as raposinhas, que devastam ali os vinhedos, comem a flor. Quando ele fala em raposinha, ele não está falando de um animal grande, que eu olho e então eu consigo perceber, mas ele está falando de algo sutil que chega numa lavoura, que não destrói a plantação, mas que come as flores, e se não tiver flor, se não tiver florada, não tem fruto. Queridos, muitas vezes as raposinhas, elas entram por brechas que nós não cuidamos. O pastor Clóvis, na parte da manhã, trabalhou bastante esse contexto aqui, e eu quero te convidar a assistir o culto amanhã, se você não viu. Esta é uma advertência, que significa que para tapar o muro, se colocar na brecha, é guerrear contra um inimigo que muitas vezes é imperceptível. Muitas vezes ele é imperceptível. Eu quero pensar com você que muitas coisas disso podem acontecer. Inimigo imperceptível, muitas vezes daquilo que eu estou falando. Inimigo imperceptível, muitas vezes daquilo que eu estou deixando de lado a leitura da palavra, o meu momento de oração, o meu momento de devocional, tem ficado distanciado muitas vezes, e aí eu posso enfraquecer. Quando eu penso lá na minha floreira, não nasceu de um dia para o outro uma brecha daquele tamanho. Certamente foi um pequeno furo que eu não percebi. Foi aumentando, foi aumentando. Um dia, quando estávamos aguando, eu estava lá embaixo, eu comecei a ver água caindo lá, eu falei, mas de onde que é isso? E aí, quando eu olhei, eu percebi que tinha uma trinca grande, quase que imperceptível. Foi necessário, e é necessário tapá-la, por dentro e por fora. Fazer esse serviço espiritualmente não é diferente disso. Vivemos no mesmo contexto de Ezequiel. O mundo vive nesse contexto. Deus reina, mas não em todos os corações. O Senhor é Senhor absoluto, mas não de todas as pessoas. Nós convivemos com isso, vivemos nesse contexto. E nós temos então, eu listei 3 inimigos, os externos, internos e o que está dentro de nós, que é o nosso próprio eu. Eu quero pensar com você quando Neemias foi reconstruir aquela cidade. Ele enfrentou isso aqui tudo. Ele enfrentou inimigos externos, Tobias, Sambalá e Gesem, que dentro daquele contexto fizeram de tudo para que aquela obra não andasse. Fizeram de tudo. Colocou em dúvida a credibilidade deles. Neemias 2,19, Sambalá, porém o Uromita, Tobias, o servo amonita e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e desprezaram e disseram, que é isso que você está tentando fazer? São oposições fora. Oposições fora que muitas vezes quer tirar o meu foco de Deus. Oposições fora que muitas vezes quer fazer com que eu me afaste do Senhor. Oposições fora que muitas vezes está dizendo, não precisa tapar um muro, não precisa tapar essa brecha, não vai acontecer nada. Não, é tudo tranquilo, não vai ter problema nenhum. Mas nós temos que olhar para a palavra do Senhor e Deus está dizendo, estou procurando uma pessoa que tape o muro, que entre na brecha. Queridos, essa pessoa é eu e você. Somos nós,
para entrar no muro, para tapar a brecha da nossa vida, do contexto da nossa família, do contexto da igreja onde nós estamos orando pelos irmãos, do contexto dos nossos amigos. O Senhor tem chamado a mim e você como testemunha dele, para fazermos exatamente isso. Inimigo externo tentou de todas as formas fazer com que Neemias se afugentasse, tentou enfraquecer ali esse contexto. Ali nós encontramos capítulo 4, versículo 2, falou da presença dos irmãos e do exército de Samaria, que faz esse fraco judeus. Muitas vezes somos afrontados desta forma. Muitas vezes, diante das lutas que temos, de uma maneira talvez não tão explícita, alguém pergunta: onde está teu Deus? Você não é crente? Por que você está vivendo isso? Por que você está vivendo essa luta? Você não é crente? Mas como se ser crente não passasse por lutas e dificuldades e enfermidades. Passamos por tudo isso. O Senhor nos chama para que eu e você possamos então tapar o muro, possamos então estar na brecha da nossa vida, da vida do contexto da nossa família, da vida do contexto de pessoas que nós então convivemos de perto. Podemos pensar, por exemplo, em outros inimigos, como por exemplo, a atitude lá de Eliseu e o profeta de Baal, quando a arma dele foi a oração, ele estava ali. Moisés e Faraó, ele estava ali dentro deste contexto. Temos inimigos internos. No contexto lá de Neemias, o povo emprestava dinheiro com usura entre eles mesmos. Os inimigos internos, muitas vezes, são contexto que nós vivemos e que nós nos afastamos. São valores que nós começamos a perder. Valores do Pai. Coisas que nós fazíamos, a busca que nós tínhamos mais espiritual, os jejuns que nós fazíamos com maior intensidade. E que nós então, mas a palavra do Senhor diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que estivesse na brecha. O Senhor está buscando a mim e a você, para sermos esta pessoa, dentro da nossa casa, dentro do contexto que vivemos, dentro da nossa própria vida. Quero ir fechando, terminando nosso momento de reflexão e de oração, mas eu quero pensar no inimigo interno. Moisés teve um inimigo interno, ele mesmo. Quando o Senhor o chamou para ir falar com o Faraó, e ele mesmo disse: Senhor, eu não vou. Primeiro eu não falo direito, sou pesado de língua, em outras palavras eu sou gago. Não vai dar. Depois eles vão falar: mas quem é que te mandou aqui? Falar com o Faraó, quem é que te mandou? E não vão acreditar que o Senhor apareceu para mim nessa sarça aqui que está pegando fogo, mas que não pega fogo. Não vão acreditar em mim que esse pedaço de pau que eu tenho na mão virou cobra e desvirou e virou pau de novo. Não vão acreditar em mim, não dou conta disso, não vou. Eu não consigo. Para cada uma das desculpas que ele dava, para cada um dos argumentos que ele tinha, Deus então entrava com uma ação. Mas não foi eu que fiz a boca do homem, eu posso te curar possivelmente. Mas olha, leva esse pedaço de pau, eu vou fazer a mesma coisa lá. Até que ele, por último, ele diz: manda outro. E é nesse contexto que Arão está vindo, e Deus fala: tá bom então, eu não vou desistir de você, Arão vai falar por você, mas você vai. Nós temos Jeremias: não passo de uma criança, Senhor, não consigo. São inimigos internos. Elias, quando soube que Jezabel então queria ali cortar o pescoço dele, quando ela diz: amanhã, nesse mesmo horário, vai acontecer isso com ele. Ele fugiu, ele teve medo. Ele viu tudo isso que Deus fez, mas mesmo assim, ele fugiu. Ele teve uma depressão, ele foi embora, escondeu. Nós temos Jonas lutando com ele mesmo para não levar aquela palavra de salvação para a cidade de Nínive. Ele lutou para não trazer o perdão e o amor.
Inimigos internos são as tentações. Adão e Eva foi tentado. Quando a serpente diz, olha, você vai ser como Deus, seus olhos vão se abrir, nada disso vai acontecer, você não vai morrer não. Nós podemos ver isso aí. Ananias e Safira, inimigo interno. Quando as pessoas estavam trazendo tudo e colocando aos pés dos apóstolos ali, eles venderam aquele terreno, era deles, eles não precisavam nem ter vendido. E se vendeu, não precisava nem ter dado tudo, dado um pedaço, mas eles mentiram. Eles queriam ficar, me permita a expressão, bonito na fita. Deus não permite isso, queridos. Eu fico pensando em Acã, quando ele viu todas aquelas coisas, aquela capa, quando ele viu o ouro, viu a prata, ele escondeu, quando não era para fazer nada disso. A palavra do Senhor diz, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que estivesse na brecha. Queridos, o Senhor está buscando a minha vida e a sua vida, para que nós venhamos ser isso no nosso dia a dia, no meu dia a dia, para que o Senhor possa abençoar a minha vida, para que vamos pensar, a construção da minha vida não rompa, para que não tenha um buraco lá, para que não tenha uma brecha. Ele está buscando uma pessoa que seja essa intercessor, seja aquela pessoa que está diante do Senhor, em primeiro lugar sobre a nossa vida, sobre o contexto de família, sobre o contexto da nossa igreja, sobre o contexto da nação, sobre o contexto daqueles que nós relacionamos. O Senhor busca a mim e a você. Eu quero encerrar com a palavra de Paulo, por esta causa eu me coloco de joelhos. Queridos, qual é a causa que te faz colocar de joelho? A tua vida? O contexto familiar em que você está? Talvez teu marido, tua esposa, talvez teus filhos. Talvez uma situação difícil dentro do lar. Talvez um relacionamento quebrado. Talvez alguma coisa que você olha e diz para você mesmo, não consigo mudar isso. Talvez você não consiga mesmo, mas o Senhor pode. É por isso que Ele nos chama, para ser esse que tape lá o muro, entre na brecha, para que o Senhor possa fazer a diferença. Por esta causa, eu me coloco de joelhos. Eu quero te convidar agora a orar ao Senhor. Nós estamos terminando, o dia se foi, você está no período da noite, desfrutando da tua comunhão, ou em outro momento que você vai estar assistindo esse culto, ou participando desse culto, não importa. O Senhor é presente contigo em qualquer momento. E agora, Ele é presente contigo. E agora, Ele está dizendo, e aí você vai tapar o muro? E aí você vai entrar na brecha? Porque o Senhor está procurando a mim e a você para que façamos isso. Qual é a causa que nesta noite, que neste momento, talvez você esteja assistindo em outro momento, que neste momento você possa dizer, eu vou me colocar de joelhos. É isso que o Senhor está esperando de mim e de você. Vamos orar juntos? Vamos nos colocar à disposição do Senhor? Vamos nos colocar com a palavra de Isaías, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Qual é a brecha que você precisa tapar? Contextualizando na brincadeira, qual é a floreira que você precisa ali, tapar aquele buraco? O Senhor te capacita para isso. O Senhor te chama. E o Senhor te dá todas as condições para ser este que está na brecha da oração, na brecha da intercessão, na brecha do cuidado para com o outro. Una seu coração ao meu, para que possamos unir com o Senhor. E que possamos dizer, Senhor, eu vou fazer isso. Eu vou orar por mim mesmo. Eu vou me revestir da Tua graça,
porque é o Senhor que me habilita. Eu vou ser um intercessor na minha casa, eu vou ser um intercessor na igreja, que na igreja temos orado por vários pedidos de oração, entre eles o André. É o que tem sido mais o nosso foco de oração. O Senhor te chama para entrar na brecha, para ser um cuidador nesse sentido. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Pai, diante do Senhor, neste contexto, ó Deus, e desejoso de responder a este chamado, ó Pai. Procurei entre eles um homem que estivesse na brecha e tapasse o muro. Pai, nós queremos ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa, ó Deus. Olhar para mim em primeiro lugar, para a minha vida espiritual, olhar para o contexto da minha casa, olhar para o contexto da minha família, olhar para o contexto de meus amigos, olhar para o contexto da IEV, a qual eu faço parte, olhar para o contexto maior e ser esse intercessor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-me e ajuda cada um dos nossos irmãos queridos. Desta forma, Senhor, eu oro e faço assim, ó Deus, e faço em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, as ricas e benditas consolações do Espírito Santo, possa continuar fazendo parte da minha vida e da sua vida, como aquele que está na brecha. Assim oramos, ó Deus, e assim fazemos, e fazemos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.